Fala, meu povo, beleza, galera? Galera, o Open aqui de novo, tá na área. Vamos para mais um videozinho aqui sério. Só que dessa vez é um vídeo sobre saúde, tá? Para quem já sabe, quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu era bem forte e depois eu fiquei gordo, depois eu engordei de novo, depois eu emagreci de novo, depois eu engordei de novo. Eu fiquei naquela efeito de que emagrece, engorda, emagrece, engorda. Então, setembro do ano passado, 2025, eu tomei a iniciativa de emagrecer, só que agora vai ser definitivo, tá? Voltar a ficar fortinho de novo, igual era antes. Eu vou mostrar a foto pra vocês depois. Depois eu vou postar o meu antes e depois. Na época que eu era gordinho, na época eu fiquei magro, tudo mais. Mas o assunto não é esse. Setembro eu comecei com um protocolo de emagrecimento para cuidar da minha saúde, que eu estava... fiz os exames não estavam bons. Minha estágio estava toda alterada, problema no fígado, problema... Não bebo, tá? Não bebo, não fumo, nem uso drogas. Mas o meu fígado estava comprometido com excesso de gordura, tá bom? Então o que eu fiz? Procurei emagrecer. Eu entrei na academia já tem um ano praticamente, que eu retornei para academia, sempre malhei, galera, sempre malhei, sempre treinei, só que retornei há um ano, em dezembro. Só que não levei a sério nessa época de dezembro. Então eu retornei para academia, não levei a musculação muito a sério e fiquei até setembro de 2025. Não ia, e um dia faltava 3, ia 4 dias, faltava uma semana, ou faltava um mês. Então, setembro entrei, sério, e aí eu marquei um endocrinologista para fazer minha bateria de exames, porque minha saúde estava muito comprometida, tá? Então eu estava preocupado mais com o meu coração do que com os outros órgãos praticamente. E quando eu fiz os exames eu tomei um susto. Minhas taxas hormonais estavam muito ruins, não só os hormônios, como a testosterona e outros hormônios, como também o meu fígado. Meu fígado também estava com um problema ruim no fígado. Fiz a bateria de exame e tudo mais. Isso foi antes de setembro, Fiz a bateria de exame e tudo mais, comecei a entrar na dieta, comecei a fazer jejum intermitente para conseguir controlar e regular meu fígado, né? Fazer meu fígado melhorar da esclerose que eu poderia ter. Então, porque eu tava com muita gordura no fígado, tá? Então eu tava no grau 2 a minha gordura. Então eu, com medo, né? Comecei a fazer jejum intermitente e entrar na academia. Só que eu não conseguia treinar direito por causa do jejum intermitente, né? A moral da história, tá bom? Treinei esse período todo, até setembro. Depois eu iniciei o processo de emagrecimento mesmo de verdade. Bem, para quem não sabe, eu sou professor de educação física também, tá? Mas não atuo na área desde 2017 ou 2018 que eu não atuo na área. Trabalhei bastante no salão, mas também não atuo mais na área. Então eu falei, cara, não é possível. Eu conheço sobre saúde, eu já trabalhei com pessoas para emagrecimento, já fiz o meu processo de emagrecimento, tinha canal no YouTube sobre isso, até que eu perdi aquele meu canal. E aí, galera, o que aconteceu? Engordei tudo de novo, saí da academia e tal. Então, o processo de emagrecimento começou em setembro. Outubro fiz de novo meus exames e minhas taxas hormonais já estavam baixando, estava melhorando. Inclusive minha testosterona até subiu um pouquinho naturalmente. Conversei com meu médico, né? Comecei a treinar todos os dias e pedi uma reposição hormonal. Então o médico me passou Cipionato a cada 14 dias, tá? Mesmo minha testosterona batendo 490, mas eu ainda falei pro médico que não tá bom. Eu gosto de testo um pouquinho mais alto, 600, 700, 800. Dá para levar no treino, você vai aumentar sua testo? Sim, dá para levar, mas eu queria uma reposição por conta da minha idade também, 44 anos, tá? Nem parece, né? Nem parece, mas 44 anos. E aí eu resolvi entrar numa reposição hormonal, tá bom? Tudo com acompanhamento médico, tá, galera? Nada sem acompanhamento médico. De lá pra cá, depois eu vou mostrar pra você minha evolução, tá? Então eu perdi de lá pra cá, né? Começou em setembro minha perda de peso. Eu perdi até agora, na presente data, 17 quilos, tá bom? 17 quilos até agora. Mas eu entrei com um produtinho extra. Quando foi em dezembro, tá? Vim emagrecendo normal. Quando foi em dezembro, eu comecei a usar essas criancinhas aqui, ó. Olha que bonitinha, olha quem é, olha quem é. Tirzepatida, olha aí. Tô com essas ampolas todas aqui, tem 5 ampolas aqui dentro, tá, galera? Já usei 3, falta 2 ainda. Não, usei 2, falta ainda mais um monte aqui. Tô na minha sexta
Sexta semana agora, tá? Sexta aplicação. Quinta semana com sexta aplicação. E quando eu comecei a usar a TZ Partida, pessoal, eu perdi 14 quilos. Na verdade, não, desculpa. Quando eu usei a TZ Partida, eu perdi 8 quilos só com ela. Em 30 dias foram 8 quilos embora com a TZ Partida. Tá bom? Tá ótimo, excelente. Travei, voltei pro médico de novo, né? Exame a cada 3 meses que eu faço, 2, 3 meses eu faço exame. Voltei pro médico de novo e o médico se surpreendeu com as minhas taxas hormonais. Tudo ok. Minha teste bateu até alto, minha teste bateu 1134, usando um a cada 14 dias. O médico até se surpreendeu pela evolução e como é que eu subiu. Por quê, galera? Controlei a alimentação, comi a gordura do jeito certo, proteína do jeito certo, carboidrato do jeito certo. Eu controlei tudo e as vitaminas também. E isso ajudou na TRT a minha testo até passar, né, um pouquinho. O médico até falou, não vamos subir muito, vamos tentar agora baixar um pouquinho ela, aumentando mais os dias, né? Então saí de 14 para 16 dias de aplicação, tá bom? Para quê? Para a gente ajustar agora a testo, para ela não passar de 800, entendeu? Eu queria entre 600 e 800, tá ótimo. Bateu 1143, pode ser perigoso para a saúde cardiovascular, apesar de fazer exame cardiovascular também, frequentemente. A longo prazo isso não é bom. Então eu não quero performance de atleta, eu quero uma performance de uma pessoa normal, tá? Apesar de que eu treino como atleta, né? Academia 2 vezes ao dia, de manhã eu faço cardio, à tarde eu treino, à noite às vezes eu volto para fazer cardio quando minha esposa vai treinar à noite. Aí eu volto com ela e faço cardio junto com ela. Essa semana eu tô aí mais uns 15 dias mais ou menos que eu reduzi um pouco o cardio, porque eu tive um alerta no corpo. Meu corpo ele saturou, então tive um troço na academia, uma crise de ansiedade muito forte, e com certeza foi porque eu estava elevando meu corpo a estresse muito elevado. Eu estava levando meu corpo a um estresse muito grande, né? Então eu conversei com o médico falou para eu dar uma segurada um pouquinho, não usar mais os estimulantes, que eu estava usando estimulante, né? Pré-treino, cafeína, ioimbina. Nossa, meu irmão, eu já usei de tudo nessa vida, tá? Então eu não quero voltar a ter essa vida maluca de usar tudo. Então, mas eu tava usando esses aí para poder estimular mais, me dar mais disposição para treinar 3 vezes ao dia e tal, tudo bem. E aí meu corpo colapsou, ele quase pediu arrego, tá ligado? Quase que falou assim, ó, meu irmão, agora já era. Se não quer parar, eu vou parar você. Tava dormindo pouco, tava dormindo de 4 a 5 horas por dia, acordava com disposição já também, né? Tomava ioimbina pela manhã, junto com cafeína, e chegava na parte da tarde, ainda tomava pré-treino para ir treinar. Chegava de noite, como é que eu ia dormir 6 ou 8 horas da noite? Não, dormia 4 horas só. E eu tava nessa rotina boa, tá? Dormindo 4, 5 horas por noite e ó, pau quebrando todo dia na academia. Manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Aí o meu corpo foi e falou, meu irmão, vou te derrubar. Meu corpo me derrubou. Então aí fiquei uns 15 dias, agora tô mais ou menos 15 dias aí que eu tô com o pé no freio, mas tô fazendo cardio, tô fazendo a musculação. Mas vamos lá. Essa criancinha aqui, tá? Essa TZ Partida me ajudou muito até agora, tá? E tem me ajudado bastante. Eu tenho alimentação de atleta. Sempre tive essa alimentação quando eu foco na academia. Antigamente, em 2016, 2014, quando eu iniciei minha primeira preparação física, que lá eu usava hormônio mesmo de verdade, né? Eu usava hormônio com força. Então, em 2014, que eu comecei minha preparação física, porque eu emagreci 40 quilos, eu saí de 140 quilos perdi 50 quilos para 90. Perdi 50 quilos, tá? 140 para 90. Perdi 50 quilos. Eu tinha postado isso tudo, galera, mas eu perdi aquele canal, tá ligado? Eu perdi o canal. Então, eu tinha perdido 50 quilos, tá? Eu fui para 90, 93 quilos. Cheguei a pesar 140 quilos. E aí, com os hormônios, eu desci e me preparei para ser um atleta. Só que depois eu tive umas lesões também, tive umas complicações e aí acabou que eu nem subi no palco. Mas a preparação eu cheguei a fazer, fiquei bom. Depois vou caçar esses vídeos, essas fotos e mostrar para vocês da minha preparação. Mas, galera, vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês. Depois eu vacilei, fiquei 5 anos parado e engordei tudo de novo. Mas voltando, como eu já sei comer, né? Sei comer como uma pessoa atleta, vamos dizer assim, que faz aquelas refeições de 3 horas, certinho, regrado, sem comer doce, sem comer nada. Minha esposa entrou na TZ Partida.
E ela entrou primeiro do que eu. Ela foi no médico, fez os exames, pediu, o médico foi lá, autorizou ela a usar a tirzepatida. Minha esposa começou a comer bem. Minha esposa já é um pouquinho mais ansiosa do que eu. De vez em quando ela saía da dieta, comia doce, comia algumas... Ah, hoje estou a fim de comer um chocolate, uma pizza de chocolate. Ela lá comprava pizza de chocolate e não era o dia dela comer, ela ia lá e comia. Eu já conseguia segurar, mas por ela comer, eu ia comer também, né? Então, eu de dieta, minha esposa acabava me tirando da dieta, ou eu tirava ela da dieta. Ah, vamos comer a pizza hoje? Ah, hoje eu não quero. Ah, hoje eu quero. Aí ela comia também. Então, mas eu sou muito regrado em questão à comida, tá? Eu sou um cara que come bastante, mas também sou uma pessoa que falou de comida comigo, eu consigo me regrar de boa. Consigo rejeitar um bolo, um chocolate, sem usar a tirzepatida ou qualquer outro medicamento inibidor de fome. Mas deixa eu explicar o que aconteceu comigo. Vendo o resultado da minha esposa não queria mais nem fazer a refeição lixo uma vez na semana, ou 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Minha esposa praticamente deixou de fazer refeição livre. Ela não quer mais saber de refeição livre com o uso da tirzepatida. Então eu achei isso muito interessante, porque tem uma pessoa dentro de casa que não conseguia se controlar muito bem quando aparecesse um doce na frente dela. Aí eu falei, meu irmão, vou entrar nessa também. Como eu já estou com endócrino e ela também tem um endócrino, nós fomos conversar. E, galera, eu comecei a usar sem avisar o endócrino, na verdade. Porque minha esposa já tinha avisado, eu já tinha olhado meus exames, os exames estavam todos normais. E eu sabia que o endócrino ia liberar também. Então eu falei, não, vou usar sem ele, depois eu aviso ele lá que eu estou usando. E aí depois a gente só controla os colaterais se tiver. Então ele só deixou minha esposa usar e ia deixar eu também usar, é o mesmo médico. Mas ele viu que eu estava indo muito bem e tal, que não precisaria deixar minha esposa usar. Então, mas vamos lá. Galera, eu entrei na tirzepatida depois que minha esposa entrou e ela não teve mais desejo por comida, ela não teve mais fome, não teve mais ansiedade, não teve nada. Ela não estava estressada mais, ela estava super normal, como se estivesse bem alimentada, assim como todo mundo fica normal quando está bem alimentado, né? A verdade é essa. Então, eu gostei muito do que eu vi nela. Foi aí que eu entrei para essa criança. Entendeu? Comecei a tomar. Tomei 6 semanas. Aí, se liga, na mesma época que eu comprei essa, tá? Pra minha esposa, né? Comprei essazinha aqui pra minha esposa. Já tem 5 aqui. Eu comprei umas 2 caixas dessa, tá? Olha que eu comprei também. Exatamente, galera. A retratutida, tá? Essa daqui é a nossa retratutida. Você chegou a usar, Opa? Não. Na verdade, quem usou foi um amigo meu. Eu ainda vou iniciar o tratamento com a retratutida. Bem, galera, essa canetinha aqui, não sei se pode mostrar. Essa canetinha aqui, ela é de 40 miligramas, tá? Começa com 2,5 e aí você vai, ó. Você vai aumentando 2,5, vai até 10, ó, tá vendo? 5, 7,5 e 10, tá bom? Só que 10 não vai a dosagem toda, tá? São de 40 miligramas a dosagem toda aqui. Então é interessante o que acontece. Dá para 16 semanas de uso, tá? 16 semanas. Vem as seringazinhas aqui, ó. As agulhas. 16 semanas de uso. Pessoal, isso daqui, relatos top, tá? Essa daqui, não é original, que é original, você não tá tomando isso, tá tomando outra coisa, porque original nem foi lançado ainda, tal. Galera, vocês sabem que a Lily é detentora da fórmula, né? De tudo isso aqui, mas ela manda, né? Pra China produzir para ela. E com certeza, eles não são bobos, eles fazem clone, né? Então, é clonado. Já foi mandado para teste, 10 melhores marcas, as 10 marcas foram mandadas para teste, todas as 10 marcas foram aprovadas. Ou seja, tem, né? Como é que eu posso dizer para você? Tem a molécula do glucagon, a molécula do GLP-1, tem a molécula também do GIP, tá? Então a molécula tem. Agora, como a Lily vai fazer para liberar no mercado, isso daí a gente não sabe, tá? Mas do jeito que ela tá no mercado, tá dando resultado, tá? Você tá vendo a sua gordura disparar e queimar com bastante força essa gordura. Então eu consegui de uma fonte confiável, tá? Essa aqui eu consegui uma fonte confiável. E essa daqui também eu consegui de uma fonte confiável. Apesar de que o pessoal tem medo de estar pegandoessazinha aqui, mas é de uma pessoa que traz para mim direto da farmácia São Paulo ou das outras farmácias lá vizinha, lá no Paraguai, que, né,
que é de procedência, tá? Farmácia de procedência que vai e vem e vai chegar na minha casa com segurança, tá? Então não tô injetando aqui qualquer porcaria, tá bom? Porque a TG é muito forte no Paraguai, todo mundo usa TG, e assim como a Cinédica, ela é forte também no Paraguai. Inclusive a Landerlan tá mandando essa caixinha aqui pros seus atletas, tá? A Landerlan tá mandando essa caixinha pros seus atletas. Então, é confiável, tá? Tem um produto mesmo, bate muito forte. Então, a partir da próxima semana eu já vou começar com a Retrata. E eu vou estar jogando tudinho isso no canal, tá? Galera, vamos lá. Vou agora dar o meu relato sobre a Tizepartida, tá bom? Galera, essa criancinha aqui, eu boto 2,5. Comecei com 2,5 e continuo com 2,5. Minha esposa já foi para 5, tá? Para 5. Minha esposa tá sem apetite nenhum quando subiu para 5. Ela sentia um pouquinho enjoada também, tudo mais, mas o organismo dela já se adaptou rápido. Mas eu não vou sair do 2,5, eu vou ficar com 2,5 e vou entrar com a Retrata, tá bom? Vou entrar com a Retrata embutida. Não pra, como é que eu posso dizer pra você? Não pra emagrecer mais, vamos dizer assim. Galera, como eu já fui muito grande, gordo, obeso, se eu ficar muito magrelo, se eu não ganhar massa muscular, eu vou ficar todo flácido, todo mole, e isso é ruim pra mim. Isso vai ser muito ruim pra mim. Tá? Não quero entrar na faca para tirar banha, apesar de que não tô banhudo, tá? Mas hoje eu tô atualmente com 106 quilos e eu tô fazendo uma transformação no meu corpo. Tô ganhando massa muscular, queimando gordura. Tô tentando manter o peso máximo possível. Para você ter ideia, quando eu perdi 8 quilos no mês, eu quase entrei em desespero. Pô, Open, 8 quilos no mês, cara, você tá em desespero? Não, é sério, 8 quilos no mês e quase entrei em desespero. Por quê? Eu queria perder uma média de 4 quilos no mês e nesse prazo ganhar músculo, ganhar massa muscular, trabalhar de novo, voltar ao que era antes, aquele cara grandão, entendeu? Qual é a parada? Fortão. Mas não é assim da noite pro dia, né? Demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, quem sabe, né? 2 anos, daqui a 2 anos eu já fico grandão. Mas nesse processo, eu quero fazer um processo de emagrecimento lento, perdendo 1 quilo na semana no máximo. Só que essa criança aqui torra mesmo, torra. Se você vacilar na sua dieta, você desce peso com força. Isso aqui então, quando entrar, então nem se fala. Esse daqui é queimador de gordura. Esse aqui não, esse aqui é inibidor de apetite. Esse aqui é queimador de gordura. Então essa criança aqui, quando eu começar a entrar nela, ela vai derreter as gorduras do meu corpo. E para isso eu preciso músculos. Então o que eu estou fazendo? Esse processo de setembro até agora, são setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Eu vou para 5 meses de treino, tá ligado? Com apenas reposição uma vez a cada 14 dias, agora aumentou uma vez a cada 16 dias. E estou muito bem, minha testa está batendo excelente, minhas taxas hormonais estão maravilhosas e eu estou segurando a massa muscular com, né, alimentos. Eu estou comendo em torno de 1,6 a 2 kg de proteína corporal de proteína por dia, tá? Carboidrato, eu subi um pouco para não descer o meu peso corporal, porque estava descendo muito rápido. Assim como eu tenho facilidade de engordar rápido, quando eu entro numa dieta hipercalórica, eu despenco na balança muito rápido, tá? Foram 17 quilos, né? Vamos botar assim, outubro até agora. Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Em 3 meses foram 17 quilos, tá? Setembro foi quando eu iniciei, mas o emagrecimento mesmo foi a partir de outubro. Então, de outubro até agora, foram 17 quilos. Era para ser, vamos lá, 4, 8, 12 quilos. Eram para ser 12 quilos, tá? Foi para 17 quilos. Então, acha que eu tô feliz de ter perdido isso tudo? Não. Você quer ficar grandão? Quero ficar grandão. Quero ficar aquele cavalo grandão, entendeu? Mas para isso tem que usar muita coisa, né? Tem que comer muito, ficar pesado e tal. E aí a transformação é lenta, demora muito tempo para você transformar seu corpo. Mas galera, vamos lá. 93 quilos, meu shape fica top, tá? Se eu tiver bem com bastante massa muscular e eu descer aí para 93 quilos de novo, eu fico com as veias todas aparecendo, tá? Com 93 quilos, tem 1,80 m, tá pessoal? 1,80 m. Com 93 kg eu fico com as veias todas aparecendo. Era o Open aqui de novo, tá? Na área. Vamos para mais um videozinho aqui sério. Só que dessa vez é um vídeo sobre saúde, tá? Para quem já sabe, quem me acompanha há muito tempo,
sabe que eu era bem forte. E depois eu fiquei gordo. Depois eu engordei de novo. Depois eu emagreci de novo. Depois eu engordei de novo. Eu fiquei naquela efeito de que emagrece, engorda, emagrece, engorda. Então, setembro do ano passado, 2025, eu tomei a iniciativa de emagrecer. Só que agora vai ser definitivo, tá? Voltar a ficar fortinho de novo, igual era antes. Eu vou mostrar a foto pra vocês depois. Depois eu vou postar o meu antes e depois. Na época que eu era gordinho, na época eu fiquei magro, tudo mais. Mas o assunto não é esse. Setembro eu comecei com um protocolo de emagrecimento para cuidar da minha saúde, que eu estava... fiz os exames não estavam bons. Minha taxa estava toda alterada, problema no fígado, problema... Não bebo, tá? Não bebo, não fumo, nem uso drogas. Mas o meu fígado estava comprometido com excesso de gordura, tá bom? Então o que eu fiz? Procurei emagrecer. Eu entrei na academia já tem um ano praticamente, que eu retornei para academia, sempre malhei, galera, sempre malhei, sempre treinei, só que retornei há um ano, em dezembro. Só que não levei a sério nessa época de dezembro. Então eu retornei para academia, não levei a musculação muito a sério e fiquei até setembro de 2025. Não ia, e um dia faltava 3, ia 4 dias, faltava uma semana, ou faltava um mês. Então, setembro entrei, sério, e aí eu marquei um endocrinologista para fazer minha bateria de exames, porque minha saúde estava muito comprometida, tá? Então eu estava preocupado mais com o meu coração do que com os outros órgãos praticamente. E quando eu fiz os exames eu tomei um susto. Minhas taxas hormonais estavam muito ruins. Não só os hormônios, como a testosterona e outros hormônios, como também o meu fígado. Meu fígado também estava com um problema ruim no fígado. Fiz a bateria de exame e tudo mais. Isso foi antes de setembro, Fiz a bateria de exame e tudo mais. Comecei a entrar na dieta, comecei a fazer jejum intermitente para conseguir controlar e regular meu fígado, né? Fazer meu fígado melhorar da esclerose que eu poderia ter. Então... porque eu tava com muita gordura no fígado, tá? Então eu tava no grau 2 a minha gordura. Então eu, com medo, né? Comecei a fazer jejum intermitente e entrar na academia. Só que eu não conseguia treinar direito por causa do jejum intermitente, né? A moral da história, tá bom? Treinei esse período todo, até setembro. Depois eu iniciei o processo de emagrecimento mesmo de verdade. Bem, pra quem não sabe, eu sou professor de educação física também, tá? Mas... não atuo na área desde 2017 ou 2018 que eu não atuo na área. Trabalhei bastante no salão, mas também não atuo mais na área. Então eu falei, cara, não é possível. Eu conheço sobre saúde, eu já trabalhei com pessoas para emagrecimento, já fiz o meu processo de emagrecimento, tinha canal no YouTube sobre isso, até que eu perdi aquele meu canal. E aí, galera, o que aconteceu? Engordei tudo de novo, saí da academia e tal. Então, o processo de emagrecimento começou em setembro. Outubro fiz de novo meus exames e minhas taxas hormonais já estavam baixando, estava melhorando. Inclusive minha testosterona até subiu um pouquinho naturalmente. Conversei com meu médico, né? Comecei a treinar todos os dias e pedi uma reposição hormonal. Então o médico me passou Cipionato a cada 14 dias, tá? Mesmo minha testosterona batendo 490, mas eu ainda falei pro médico que não tá bom. Eu gosto de testo um pouquinho mais alto, 600, 700, 800. Dá para levar no treino, você vai aumentar sua testo? Sim, dá para levar, mas eu queria uma reposição por conta da minha idade também, 44 anos, tá? Nem parece, né? Nem parece, mas 44 anos. E aí eu resolvi entrar numa reposição hormonal, tá bom? Tudo com acompanhamento médico, tá, galera? Nada sem acompanhamento médico. De lá pra cá, depois eu vou mostrar pra vocês minha evolução, tá? Então eu perdi de lá pra cá, né? Começou em setembro minha perda de peso. Eu perdi até agora, na presente data, 17 quilos, tá bom? 17 quilos até agora. Mas eu entrei com um produtinho extra. Quando foi em dezembro, tá? Vim emagrecer normal. Quando foi em dezembro, eu comecei a usar essas criancinhas aqui, ó. Olha que bonitinha, olha quem é, olha quem é. Tirzepatida, olha aí. Tô com essas ampolas todas aqui, dei 5 ampolas aqui dentro, tá, galera? Já usei 3, falta 2 ainda. Não, usei 2, falta ainda mais um monte aqui. Tô na minha sexta semana agora, tá? Sexta aplicação, quinta semana com sexta aplicação. E quando eu comecei a usar a Tirzepatida, pessoal, eu perdi 14 quilos.
Na verdade, não, desculpa. Quando eu usei a Tizepatida, eu perdi 8 quilos só com ela. Em 30 dias foram 8 quilos embora com a Tizepatida. Tá bom? Tá ótimo, excelente. Travei, voltei pro médico de novo, né? Exame a cada 3 meses que eu faço, 2, 3 meses eu faço exame. Voltei pro médico de novo, o médico se surpreendeu com as minhas taxas hormonais. Tudo ok. Minha teste bateu até alto, minha teste bateu 1134, usando um a cada 14 dias. O médico até se surpreendeu pela evolução e como é que eu subiu. Por quê, galera? Controlei a alimentação, comia gordura do jeito certo, proteína do jeito certo, carboidrato do jeito certo. Eu controlei tudo e as vitaminas também. E isso ajudou na TRT a minha testo até passar, né, um pouquinho. O médico até falou, não vamos subir muito, vamos tentar agora baixar um pouquinho ela, aumentando mais os dias, né? Então saí de 14 para 16 dias de aplicação, tá bom? Para quê? Para a gente ajustar agora a testo, para ela não passar de 800, entendeu? Eu queria entre 600 e 800, tá ótimo. Bateu 1143, pode ser perigoso para saúde cardiovascular, apesar de fazer exame cardiovascular também, frequentemente. A longo prazo isso não é bom. Então eu não quero performance de atleta, eu quero uma performance de uma pessoa normal, tá? Apesar de que eu treino como atleta, né? Academia 2 vezes ao dia, de manhã eu faço cardio, à tarde eu treino, à noite às vezes eu volto para fazer cardio quando minha esposa vai treinar à noite. Aí eu volto com ela e faço cardio junto com ela. Essa semana eu tô aí mais uns 15 dias mais ou menos que eu reduzi um pouco o cardio, porque eu tive um alerta no corpo. Meu corpo ele saturou, então tive um troço na academia, uma crise de ansiedade muito forte, e com certeza foi porque eu estava elevando meu corpo a estresse muito elevado. Eu estava levando meu corpo a um estresse muito, muito grande, né? Então eu conversei com o médico falou para eu dar uma segurada um pouquinho, não usar mais os estimulantes, que eu estava usando estimulante, né? Pré-treino, cafeína, ioimbina. Nossa, meu irmão, eu já usei de tudo nessa vida, tá? Então eu não quero voltar a ter essa vida maluca de usar tudo. Então, mas eu tava usando esses aí para poder estimular mais, me dar mais disposição para treinar 3 vezes ao dia e tal, tudo bem. E aí meu corpo colapsou, ele quase pediu arrego, tá ligado? Quase que ele falou assim, ó, meu irmão, agora já era. Se não quer parar, eu vou parar você. Tava dormindo pouco, tava dormindo de 4 a 5 horas por dia, acordava com disposição já também, né? Tomava ioimbina pela manhã, junto com cafeína, e chegava na parte da tarde, ainda tomava pré-treino para ir treinar. Chegava de noite, como é que eu ia dormir 6 ou 8 horas da noite? Não, dormia 4 horas só. E eu tava nessa rotina boa, tá? Dormindo 4, 5 horas por noite e ó, pau quebrando todo dia na academia. Manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Aí o meu corpo foi e falou, meu irmão, vou te derrubar. Meu corpo me derrubou. Então aí fiquei uns 15 dias, agora tô mais ou menos 15 dias aí que eu tô com o pé no freio, mas tô fazendo cardio, tô fazendo a musculação. Mas vamos lá. Essa criancinha aqui, tá? Essa Tizepatida me ajudou muito até agora, tá? E tem me ajudado bastante. Eu tenho alimentação de atleta. Sempre tive essa alimentação quando eu foco na academia. Antigamente, em 2016, 2014, quando eu iniciei minha primeira preparação física, que lá eu usava hormônio mesmo de verdade, né? Usava hormônio com força. Então, em 2014, que eu comecei minha preparação física, que eu emagreci 40 quilos, eu saí de 140 quilos perdi 50 quilos para 90. Perdi 50 quilos, tá? 140 para 90. Perdi 50 quilos. Eu tinha postado isso tudo, galera, mas eu perdi aquele canal, tá ligado? Eu perdi o canal. Então, eu tinha perdido 50 quilos, tá? Eu fui para 90, 93 quilos. Cheguei a pesar 140 quilos. E aí, com os hormônios, eu desci e me preparei para ser um atleta. Só que depois eu tive umas lesões também, tive umas complicações e aí acabou que eu nem subi no palco. Mas a preparação eu cheguei a fazer, fiquei bom. Depois vou caçar esses vídeos, essas fotos e mostrar para vocês da minha preparação. Mas, galera, vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês. Depois eu vacilei, fiquei 5 anos parado e engordei tudo de novo. Mas voltando, como eu já sei comer, né? Sei comer como uma pessoa atleta, vamos dizer assim, que faz aquelas refeições de 3 horas certinho, regrado, sem comer doce, sem comer nada. Minha esposa entrou na Tizepatida. E ela entrou primeiro do que eu. Ela foi no médico, fez os exames, pediu, o médico foi lá, autorizou ela a usar a Tizepatida. Minha esposa
começou a comer bem. Minha esposa já é um pouquinho mais ansiosa do que eu. De vez em quando ela saía da dieta, comia doce, comia algumas... Ah, hoje estou a fim de comer um chocolate, uma pizza de chocolate. Ela lá comprava pizza de chocolate e não era o dia dela comer, ela ia lá e comia. Eu já conseguia segurar, mas por ela comer, eu ia comer também, né? Então, eu de dieta, minha esposa acabava me tirando da dieta, ou eu tirava ela da dieta. Ah, vamos comer a pizza hoje? Ah, hoje eu não quero. Ah, hoje eu quero. Aí ela comia também. Então... mas eu sou muito regrado em questão da comida, tá? Eu sou um cara que come bastante, mas também sou uma pessoa que falou de comida comigo, eu consigo me regrar de boa. Consigo rejeitar um bolo, um chocolate, sem usar a tirzepatida ou qualquer outro medicamento inibidor de fome. Mas deixa eu explicar o que aconteceu comigo. Vendo o resultado da minha esposa não queria mais nem fazer a refeição lixo uma vez na semana. Ou 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Minha esposa praticamente deixou de fazer refeição livre. Ela não quer mais saber de refeição livre com o uso da tirzepatida. Então eu achei isso muito interessante. Porque tem uma pessoa dentro de casa que não conseguia se controlar muito bem quando aparecesse um doce na frente dela. Aí eu falei, meu irmão, vou entrar nessa também. Como eu já estou com endócrino e ela também tem um endócrino, nós fomos conversar. E, galera, eu comecei a usar sem avisar o endócrino, na verdade. Porque minha esposa já tinha avisado, eu já tinha olhado meus exames, os exames estavam todos normais. E eu sabia que o endócrino ia liberar também. Então eu falei, não, vou usar sem ele, depois eu aviso ele lá que eu tô usando. E aí depois a gente só controla os colaterais se tiver. Então ele só deixou minha esposa usar e ia deixar eu também usar, é o mesmo médico. Mas ele viu que eu tava indo muito bem e tal, que não precisaria. Deixava minha esposa usar. Então, mas vamos lá. Galera, eu entrei